Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, disse Jesus em Mateus capítulo 17, versículo 20. Mas o que poucos compreendem é que ele não falava de quantidade. Ele falava de densidade, de convicção, porque o universo não responde ao que você diz desejar, mas ao que você realmente acredita ser. Imagine por um instante o som da sua própria voz ecoando em um vale silencioso. O eco não devolve palavras novas, ele apenas repete o que ouviu. Assim é o universo. Ele é um espelho acústico das suas certezas internas. Ele devolve o som daquilo que você acredita, não daquilo que você apenas deseja. E é nesse ponto que muitos se confundem. Acreditam que crer é esperar que algo improvável aconteça, quando, na verdade, crer é alinhar mente, emoção e comportamento com uma verdade interior que já existe. Talvez neste momento você esteja cansado de esperar. Talvez tenha orado, pedido, visualizado e mesmo assim sente que o mundo permanece imóvel diante de você. É nesse instante que nasce a diferença entre fé e expectativa. Expectativa é olhar para fora e esperar que algo mude. Fé é olhar para dentro e perceber que a mudança começa em você. Marco Aurélio dizia que a alma é a cor dos seus pensamentos. E o que ele quis dizer é que a realidade que você vê fora é apenas o reflexo do que vibra em seu interior. A ciência hoje confirma o que os mestres espirituais já sabiam. A neurociência nos mostra que o cérebro se reorganiza segundo aquilo em que acreditamos. Cada crença cria uma rede neural, e essa rede molda o modo como você enxerga a vida. Quando você acredita que algo é possível, seu cérebro literalmente passa a filtrar a realidade para encontrar caminhos que confirmem essa crença. É o chamado viés de confirmação. E mais do que isso, é a plasticidade neural agindo em favor do seu destino. Epicteto, o sábio estoico, ensinava que não é o que acontece, mas como interpretamos o que acontece que nos afeta. Essa é a chave. O universo não é um inimigo nem um aliado. Ele é um espelho da sua interpretação. Ele apenas devolve o tom que você emite. Se a sua mente vive em dúvida, o mundo ao redor ecoará incertezas. Se a sua mente vive em fé, o mundo ao redor se reorganizará em silêncio para servir à sua convicção. Pense no universo como um eco. Quando você fala com medo, o medo volta. Quando fala com confiança, a confiança retorna. O universo não erra, ele apenas responde. Ele é uma inteligência obediente à vibração do seu estado interno. É por isso que não basta dizer, eu creio. É preciso sentir, é preciso viver como quem já é. O que você acredita sobre si mesmo define o limite do que o universo pode te entregar. A fé é a ponte entre o invisível e o real, entre o pensamento e o acontecimento. E essa ponte só se sustenta quando há coerência. Quando o que você pensa, sente e faz caminham na mesma direção. Mas o problema é que muitos querem viver o impossível sem primeiro se tornarem o possível. Querem colher o fruto sem cuidar da raiz. Querem que o universo obedeça a um comando verbal, quando ele só obedece à vibração silenciosa da coerência. A fé é o que você é quando ninguém está vendo. Acredite, não há nada mágico nisso. O que chamamos de milagre é apenas o nome que damos a um fenômeno natural que ainda não compreendemos por completo. A fé não é mágica. É uma lei mental, espiritual e emocional que molda o destino em silêncio. O que você pensa em constância, o que você sente em verdade e o que você pratica em fidelidade tornam-se o molde invisível da sua realidade. O universo não é um sistema de recompensas, é um campo de ressonância. Ele não obedece ao grito de quem exige, mas à serenidade de quem está em harmonia. E quando você encontra essa harmonia interior, tudo ao redor começa a se reorganizar, como se uma ordem silenciosa se espalhasse pelo ar. Talvez seja difícil perceber isso quando tudo parece parado. Mas lembre-se, o que é invisível não é inexistente. As transformações mais profundas da vida acontecem no escuro, em silêncio, sem testemunhas. Assim como uma semente germina sob a terra, sua fé amadurece nas horas
em que você não vê nada florescer. Neste vídeo, não falaremos de magia. Falaremos de leis mentais, espirituais e emocionais que operam o tempo todo, mesmo quando você duvida delas. Falaremos de como a sua mente cria caminhos invisíveis para aquilo que você verdadeiramente acredita. E falaremos sobre o poder silencioso da convicção. Aquele poder que faz o universo obedecer não às suas palavras, mas à vibração da sua verdade. Agora, respire fundo. Feche os olhos por um instante e perceba, o universo já está te ouvindo. Não o que você diz, mas o que você é. Há uma diferença silenciosa, mas poderosa, entre esperar e crer. Quem espera, olha para o horizonte e aguarda que algo venha até si. Quem crê, caminha em direção ao invisível, como se ele já estivesse ao alcance das mãos. A expectativa é inquieta, a fé é tranquila. A expectativa quer provas, a fé se move mesmo sem sinais. Talvez você tenha se sentido preso nessa fronteira entre esperar e agir. Talvez tenha orado, feito promessas, visualizado mudanças e ainda assim, algo dentro de você continua tenso, como se vivesse em dívida com o tempo. Esse é o peso da expectativa. Ela te faz acreditar que a vida está devendo algo, quando na verdade é você quem ainda não começou a agir como se a promessa já fosse real. A Bíblia nos fala sobre Abraão. Ele não esperou que o caminho fosse aberto. Ele partiu. Antes de ver, ele já havia crido. E é nesse gesto que a fé se revela. Não no que se diz, mas no que se faz em silêncio. Ele caminhou como quem já possuía o que ainda não se materializara. Abraão não esperou o impossível acontecer. Ele se tornou o tipo de homem capaz de recebê-lo. A psicologia moderna descreve esse movimento interno com clareza. O cérebro ansioso vive em busca de sinais externos para confirmar o que acredita. Ele quer provas, quer garantias, quer controle. Já o cérebro confiante cria caminhos. Ele não precisa que o mundo lhe mostre a segurança. Ele é a segurança. Ele age, e o universo obediente responde. A expectativa é como tentar controlar o mar com as mãos. Ela nasce do medo de perder o controle, do desejo de garantir resultados antes do tempo. Mas a fé é como surfar as ondas. Ela não tenta dominar o mar, apenas se harmoniza com ele. Ela entende o movimento, aceita o ritmo e confia que cada onda leva para mais perto do destino. Quantas vezes você confundiu a espera com fé? Quantas vezes acreditou que estar imóvel era sinônimo de confiança, quando na verdade era apenas medo disfarçado de paciência? A fé não paralisa, ela move. Ela transforma o silêncio em gesto, o invisível em atitude, o desejo em ação coerente. Talvez o universo ainda não tenha respondido, não porque não te ouviu, mas porque ele só responde à vibração do movimento. Expectativa é ruído, fé é ritmo. Expectativa é grito, fé é melodia. E o universo dança apenas com quem sabe o compasso do silêncio. Epicteto dizia que o verdadeiro poder não está em controlar os acontecimentos, mas em controlar a forma como reagimos a eles. Quando você crê, não espera que o mundo se ajuste ao seu desejo. Você se ajusta ao fluxo da vida. E quando isso acontece, o impossível se reorganiza em silêncio. A expectativa vive no tempo da ansiedade. A fé vive no tempo da eternidade. A expectativa busca sinais para acreditar. A fé cria os sinais. A expectativa quer sentir para agir. A fé age para sentir. Essa é a diferença que transforma vidas, que molda destinos, que desperta milagres silenciosos. Há um instante na jornada de todo ser humano em que o coração precisa escolher, continuar esperando ou começar a caminhar. E esse instante define tudo. Porque o universo não se dobra àqueles que aguardam, mas àqueles que caminham com confiança, mesmo em meio à neblina. A expectativa diz, eu preciso ver para acreditar. A fé responde, eu acredito, e por isso já vejo. E é exatamente aí, nesse ponto em que a mente se cala e o coração decide seguir, que o universo obedece. Não por submissão, mas por ressonância.
Ele reconhece em você a mesma vibração que o criou. A convicção silenciosa de que tudo o que é verdadeiro já existe. Existe um tipo de contradição que passa despercebida até pelos corações mais sinceros. É quando alguém afirma com a boca, eu creio, mas dentro de si algo responde, eu duvido. É um conflito invisível, porém poderoso. É como tentar acender uma chama em meio à chuva. As palavras dizem uma coisa, mas a vibração interna diz outra. E o universo não escuta o som da boca, ele escuta o som da alma. Muitas pessoas acreditam que basta repetir afirmações positivas, orar com fervor ou visualizar o resultado perfeito para que a fé aconteça. Mas o problema é que a mente pode dizer sim, enquanto o corpo e o coração dizem não. Essa incoerência cria um curto-circuito energético. A neurociência chama isso de dissonância cognitiva, um estado em que o pensamento e o sentimento entram em conflito e o sistema nervoso entende isso como ameaça. Por isso, tantas vezes, você se esforça para acreditar, mas se sente cansado, tenso, frustrado, porque está tentando convencer o universo de algo que nem seu corpo acredita. O coração aperta, a respiração fica curta e o corpo reage como se estivesse mentindo para si mesmo. É nesse ponto que o verbo perde força. A fé não nasce de palavras bonitas, mas de coerência interna. Provérbios, capítulo 23, versículo 7 diz, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Note que o texto não fala da mente, mas do coração, porque é ali que mora a convicção verdadeira. A fé não é pensamento positivo, é emoção coerente, é o corpo inteiro dizendo sim ao mesmo tempo. Quando o coração crê, o corpo se aquieta, a respiração se aprofunda, os ombros relaxam, a mente deixa de lutar. Surge uma paz serena, uma certeza silenciosa, que não precisa de provas nem de respostas imediatas. É um estado de entrega lúcida. Você sabe que não controla o tempo, mas confia que está no caminho certo. Muitos querem acreditar, mas permanecem presos na tentativa de forçar a fé. E fé forçada é resistência. É como tentar empurrar uma porta que abre para o lado oposto. A verdadeira fé não é forçada, é natural. Ela nasce da coerência entre o que você pensa, sente e faz. Quando esses três elementos se alinham, o universo entende o comando. É por isso que tanta gente se frustra quando tenta mentalizar algo, mas não sente nada. Porque o verbo sem vibração é som vazio. A força criadora não está apenas na palavra dita, mas na energia com que ela é dita. Quando a emoção não acompanha o pensamento, o universo não se move, porque não há verdade no pedido. Você já percebeu como o corpo denuncia o que a mente tenta esconder? Quando você diz, vai dar certo, mas o peito se fecha, o corpo está dizendo que há dúvida. Quando você afirma, eu estou em paz, mas as mãos continuam inquietas, o corpo está dizendo que ainda há medo. E o universo responde a essa linguagem corporal silenciosa. Ele entende vibração, não vocabulário. A fé é a coerência entre mente e corpo. É o instante em que o pensamento e a emoção se abraçam. É quando o que você pensa se torna o que você sente, e o que você sente se torna o que você vibra. E quando essa vibração se torna estável, o universo começa a reorganizar o caminho para que o externo reflita o interno. Você não precisa se culpar por duvidar. A dúvida faz parte da caminhada da fé. Ela é o convite para o amadurecimento interior. O que você precisa é aprender a observar suas contradições com carinho. Perceber quando o corpo está em desacordo com o pensamento. Respirar e permitir que essa verdade venha à tona, sem julgamento. Porque somente o que é aceito pode ser transformado. Fé não é fechar os olhos para o medo. É olhar para ele e atravessá-lo. É caminhar mesmo tremendo, mas com o coração voltado para a luz. Quando a emoção se alinha à intenção, a crença se torna um estado de ser, não um esforço mental. É nesse ponto que a fé deixa de ser uma ideia e se torna uma força viva dentro de você. O universo não responde ao que você diz querer. Ele responde ao que você vibra como verdade. Quando a sua vibração é confusa, ele permanece em silêncio.
Mas quando o seu ser inteiro acredita, sem esforço, sem tensão, sem resistência, o universo obedece. Ele entende a linguagem do coração sincero, porque é a mesma linguagem com que foi criado. Existe uma fé que nasce da confiança e outra que nasce da exigência. A primeira é silenciosa, serena e constante. A segunda é impaciente, ansiosa e frágil. É a fé que quer ver para crer. É o tipo de fé que precisa de sinais diários para continuar acreditando. Mas a fé verdadeira, a fé que move o invisível, é a que permanece firme, mesmo quando tudo parece contrário. Ela não depende de evidências, porque já encontrou a evidência dentro de si. Tomé, um dos discípulos de Jesus, representa essa necessidade humana de ver antes de crer. Ele não foi condenado por duvidar, mas por condicionar sua fé à prova. E esse é o ponto central. O universo não pode obedecer a uma mente que duvida do próprio poder. A dúvida é uma forma de pedir ao invisível que se justifique. Mas o invisível não se justifica. Ele se manifesta apenas onde há entrega. O cérebro moderno busca provas para se sentir seguro. Ele quer resultados imediatos, respostas rápidas, garantias visíveis. Porém, o plano espiritual opera em outra ordem. Ele se move pelo princípio do crer para ver. A psicologia chama isso de autorrealização profética, um fenômeno em que as crenças moldam comportamentos, e os comportamentos, por sua vez, produzem exatamente o que se esperava. Em outras palavras, aquilo em que você crê cedo ou tarde se materializa na forma como você age, fala e escolhe. Quando você exige provas, envia ao universo uma mensagem de incerteza. Quando você confia, envia uma mensagem de coerência. O universo não responde à cobrança, ele responde à harmonia. A fé madura é como o gesto de plantar uma semente e não desenterrar todos os dias para ver se ela cresceu. A fé infantil cava a terra o tempo todo. A fé adulta confia no processo. A semente não precisa ser vigiada para brotar. Ela apenas precisa de tempo, silêncio e consistência. O mundo moderno nos ensinou a confundir rapidez com resultado, mas o invisível trabalha em outro ritmo. O invisível tem paciência. Ele sabe que tudo o que é verdadeiro floresce no tempo certo. Quando você tenta apressar o universo, você mostra que ainda não acredita nele. Quando você confia no tempo, o tempo se abre. O universo não é uma máquina de recompensas. É uma teia viva que responde à frequência da sua calma. A fé que exige provas não é fé. É medo disfarçado de espiritualidade. É o medo de se entregar, o medo de se frustrar, o medo de não ter controle. E esse medo impede o fluxo natural da criação. Quando você abandona a necessidade de provas, algo muda profundamente. O coração se solta, a mente se aquieta e o universo, enfim, encontra espaço para agir. Porque o universo não obedece ao comando do medo. Ele obedece à vibração da confiança. A fé verdadeira não faz barulho. Ela não precisa anunciar sua confiança, nem provar sua coragem. Ela habita o silêncio e é justamente no silêncio que seu poder se multiplica. O ruído da pressa é o inimigo da crença profunda, porque quem crê de verdade não corre. Quem crê de verdade permanece. Isaías capítulo 30, versículo 15, diz: Na tranquilidade e confiança estará a vossa força. E essa é talvez uma das definições mais belas da fé. Força que nasce da quietude. Vivemos em um tempo em que tudo precisa ser mostrado. As pessoas divulgam o que sentem, o que pensam, o que acreditam, como se a fé também precisasse de público. Mas a fé madura não se exibe. Ela não precisa de testemunhas. Ela é como a raiz da árvore. Ninguém a vê, mas é ela que sustenta o tronco inteiro. É no invisível que a força se forma. É no silêncio que o invisível se organiza. O universo reconhece o som do coração coerente. Não é um som audível, mas uma vibração constante. Ele obedece não à emoção passageira, mas à serenidade daquele que permanece firme, mesmo quando o vento sopra contra. A fé silenciosa é essa estabilidade interior que não se abala com o tempo.
É o olhar tranquilo de quem sabe que, mesmo sem ver, algo maior está em curso. Epicteto dizia que a serenidade é o maior sinal de sabedoria. A fé silenciosa é essa serenidade aplicada à alma. Ela não exige, não se defende, não discute. Ela apenas existe. É o som de um coração que confia enquanto o mundo faz barulho. É o poder que floresce na ausência de alarde e que, justamente por isso, se torna invencível. Quando a alma alcança esse estado, a necessidade de convencer desaparece. Não há mais disputa entre dúvida e crença, entre medo e coragem. Há apenas a quietude de quem sabe. A fé silenciosa é a fé que não precisa da aprovação de ninguém, nem mesmo da mente. É uma certeza que se sente no corpo, na respiração, na leveza do instante. E é nesse silêncio que o universo obedece, porque o silêncio é a linguagem original da criação. Antes que houvesse som, houve vibração. Antes da palavra, houve intenção. Antes da oração, houve fé. O paradoxo da fé silenciosa é que ela fala mais alto que qualquer grito. O universo inteiro se curva diante de quem confia sem precisar ser visto. Muitos acreditam que a fé é um pedido bem formulado, uma prece insistente ou uma afirmação repetida inúmeras vezes. Mas a fé não é um comando verbal. Ela é um estado contínuo de coerência. É um modo de estar no mundo. O que acontece é que muitos oram com as palavras certas, mas com o coração desalinhado. Oram pedindo aquilo que, no fundo, não acreditam merecer. E o universo, que responde à vibração e não à fala, permanece em silêncio. A crença verdadeira não é o que você diz acreditar, mas o que o seu comportamento confirma. O universo observa o que você faz, e não apenas o que você fala. Quando você afirma "eu creio na prosperidade", mas vive com medo de perder, a vibração que emite não é de abundância, mas de escassez. Quando diz "eu confio no amor", mas alimenta ressentimentos, a mensagem que envia ao campo invisível é de fechamento. Por isso, a vida parece não te ouvir. Ela está apenas refletindo o que você realmente vibra. A psicologia explica que a autossabotagem nasce de crenças inconscientes sobre merecimento. Se em algum nível você acredita que não é digno de receber, o seu inconsciente cria comportamentos que impedem a realização. Você adia, se distrai, se autodeprecia ou escolhe caminhos que sabotam suas próprias orações. Não é o universo que te nega, é a sua mente que te bloqueia. A fé sem a raiz do merecimento é como uma semente plantada em pedra. Ela não floresce porque não encontra solo fértil dentro de você. O mais importante é compreender que o universo não te pune, ele apenas espelha. Ele devolve exatamente o grau de coerência entre o que você diz e o que você vibra. Quando há contradição, há silêncio. Quando há coerência, há movimento. O universo é uma resposta viva à sua frequência interna. Por isso, tudo começa na verdade que você sustenta, mesmo quando ninguém está olhando. Comece a observar o que suas ações revelam sobre suas crenças. Se você fala em abundância, mas vive temendo o futuro, há uma discrepância. Se fala em amor, mas desconfia de todos, há uma lacuna entre o que você quer e o que realmente acredita. Não é a força da vontade que atrai, é a força da coerência. O universo só obedece à vibração que permanece, não à emoção que oscila. Quando você se torna coerente entre mente, emoção e comportamento, a fé deixa de ser uma teoria e se transforma em campo magnético. Tudo começa a se ajustar ao seu redor. Não porque o universo mudou, mas porque você mudou. O milagre, então, não é que algo externo aconteceu, mas que algo interno se alinhou. O universo apenas responde. Ele sempre respondeu. Há um ponto em que a ciência e a espiritualidade se encontram em silêncio. É o ponto em que a mente humana se mostra capaz de transformar não apenas pensamentos, mas a própria percepção da realidade. A neurociência chama isso de plasticidade neural, a capacidade do cérebro de se reorganizar conforme aquilo em que acredita. O sistema de ativação reticular, uma rede de neurônios que filtra as informações que chegam até nós,
Age como uma ponte entre o invisível e o tangível. Ele seleciona o que merece atenção com base nas crenças que você alimenta. Quando a mente se alinha com uma crença verdadeira, ela literalmente começa a enxergar oportunidades que antes estavam ocultas. Nada mágico acontece. O que muda é o seu foco. A fé, nesse sentido, é uma lente que amplia o que já existia, mas que estava fora do alcance da sua consciência. Quando você acredita de maneira profunda, o cérebro reorganiza a percepção do mundo para confirmar essa verdade. O universo parece te obedecer, mas é você que finalmente está vendo o que sempre esteve disponível. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa não é uma metáfora poética, mas uma descrição exata do processo. A transformação espiritual é também uma transformação neural. A mente que se renova cria novas conexões, e essas conexões moldam novos comportamentos. É por isso que a fé não manipula o universo. Ela sintoniza a mente com a frequência da realização. A fé não muda as leis da vida. Ela muda o modo como você vibra dentro delas. Aquele que crê profundamente não busca controlar o invisível, mas se harmonizar com ele. Fé é sintonia, não domínio. Quando há alinhamento entre o campo mental e o campo espiritual, a vida deixa de ser luta e passa a ser fluxo. A energia que antes era usada para resistir se converte em presença. O corpo relaxa, a mente clareia, e o coração se torna instrumento de uma força maior que guia os passos sem esforço. Muitos ainda tentam criar realidades através de técnicas mentais, esquecendo que o verdadeiro poder não está na manipulação, mas na sintonia. Quanto mais você tenta forçar, mais distancia o fluxo. Quanto mais silencia e confia, mais o universo encontra caminho para agir. A fé é o estado de harmonia entre o pensamento lúcido e o espírito entregue. É a fusão entre consciência e confiança. Quando essa união acontece, tudo o que é denso começa a se dissolver. As dúvidas perdem força, o medo se dilui e o coração passa a vibrar em frequência de clareza. O universo, sensível a essa vibração, responde como um espelho de luz, porque quando a mente e o espírito dizem a mesma verdade, o universo reconhece a ordem, e quando há ordem dentro, há obediência fora. No princípio de todas as coisas, havia apenas o Verbo. E disse Deus: haja luz. Já assim começa o livro do Gênesis. Essa frase não é apenas um relato simbólico de criação, mas uma revelação de como a energia se manifesta. A palavra é a primeira forma de materialização do pensamento. O verbo não é apenas som, é direção. É vibração consciente que molda o invisível e organiza o caos em forma. As palavras que você pronuncia são sementes lançadas no campo energético da existência. Cada palavra carrega uma intenção, uma frequência, uma ordem silenciosa. Quando o verbo nasce do medo, ele cria confusão. Quando nasce da fé, ele cria harmonia. O universo não responde ao tom da voz, mas à energia emocional que sustenta a palavra. Dizer vai dar certo em estado de dúvida é diferente de dizer vai dar certo em estado de convicção. O som é o mesmo, mas o comando vibracional é outro. A neurociência chama esse fenômeno de efeito da verbalização. O ato de nomear algo reorganiza o cérebro. Quando você fala, ativa áreas que modulam emoção, foco e ação. A palavra cria caminhos neurais que fortalecem as crenças por trás dela. Por isso, o verbo pode curar ou adoecer, abrir ou fechar caminhos, ampliar ou limitar horizontes. O que você repete, o seu cérebro acredita. E o que o cérebro acredita, o universo confirma. Deus criou com o verbo, e você, feito à sua imagem, continua criando todos os dias com o verbo que pronuncia. Cada conversa, cada pensamento verbalizado é um decreto silencioso. Suas palavras não desaparecem no ar. Elas se depositam na atmosfera da sua vida e retornam em forma de experiência. É por isso que quem vive em reclamação, vive em escassez, e quem fala com gratidão, vive em expansão. A palavra é a assinatura energética da sua fé.
As palavras são códigos espirituais. Elas funcionam como chaves que destrancam realidades. Quando ditas com intenção e presença, vibram como comandos sutis que se espalham pelo campo invisível e reorganizam a matéria. Dizer eu sou paz, eu sou luz, eu sou abundância, não é uma fórmula mágica. É um alinhamento de vibração. É declarar o que você já é em essência, até que o mundo reflita essa verdade. Quando você compreender o poder do verbo, começará a usá-lo com reverência. Porque entenderá que cada palavra é uma semente e que o solo onde ela cai é a sua consciência. Se o solo estiver limpo, a semente floresce. Se o solo estiver poluído de medo, a semente se perde. As palavras são o início da criação, e quando a palavra nasce de fé, o universo obedece, porque reconhece nela o mesmo som que o criou. Existe uma linha quase invisível entre a verdadeira fé e a arrogância espiritual. Muitos acreditam estar exercendo fé quando, na verdade, estão tentando impor sua vontade ao universo. Crer não é desafiar as leis da vida, é cooperar com elas. A fé não é o poder de manipular o invisível, mas a sabedoria de se alinhar ao que ele já está fazendo. Quando o ego assume o lugar da fé, nasce a ilusão de controle, e o controle é a antítese da confiança. O ego espiritual tenta fazer da fé um instrumento de domínio. Ele ora não para se conectar, mas para conquistar. Afirma não para vibrar harmonia, mas para afirmar superioridade. Deseja tanto que o universo obedeça, que esquece que o universo não é servo, é espelho. Essa confusão é sutil, mas profunda. Quem tenta usar a fé para controlar o incontrolável acaba se afastando da sua essência. A verdadeira fé não quer vencer a vida, quer compreender o seu ritmo. Sêneca advertia que quem luta contra o destino se cansa antes de vencê-lo. A sabedoria dessa frase é clara. A resistência consome a energia que deveria ser usada para crescer. A fé arrogante quer que o mundo se curve à sua vontade. A fé sábia se curva à vontade maior e confia no caminho que ainda não entende. Quando Jesus disse, seja feita a tua vontade, ele não desistiu do seu poder, ele o elevou. Entregou-se não por fraqueza, mas por maturidade espiritual. A arrogância disfarçada de fé acredita que sabe o tempo certo, o modo certo e o resultado certo. E é justamente essa rigidez que a impede de fluir. A fé genuína é flexível. Ela entende que cada aparente obstáculo é apenas uma reorganização da rota. Quando você confia, aceita que nem tudo deve acontecer como você quer, mas como precisa. É nesse ponto que o universo começa a agir com precisão. Quando a fé se torna imposição, perde sua pureza. O universo não responde à vontade egoísta, mas à vibração humilde. A fé verdadeira é um ato de rendição lúcida. É reconhecer que há uma inteligência maior operando e que o seu papel é manter o coração em harmonia com ela. A humildade é o solo onde a fé floresce e o ego é o solo onde ela morre. Quem realmente crê não exige, não desafia, não se compara. Apenas confia, apenas entrega. Porque a fé não é o grito de quem quer comandar, mas o silêncio de quem aprendeu a cooperar. E o universo, ao encontrar essa vibração de entrega, reconhece nela sua própria natureza. Ele não obedece por submissão, mas por sintonia. Porque o poder da fé está justamente na humildade de permitir que a vida siga o curso perfeito que ela mesma traçou. Há uma armadilha sutil que rouba a força da fé. Acreditar que alguém fora de você tem mais poder sobre o seu destino do que a voz que habita o seu próprio coração. Em nome da busca por respostas, muitos acabam entregando sua fé nas mãos de outras pessoas, líderes, mentores, gurus, terapeutas, mestres. E o que começa como admiração termina, às vezes, em dependência. Quando a fé se torna terceirizada, ela deixa de ser caminho e passa a ser muleta. A fé verdadeira é íntima. Ela é uma conversa entre você e o divino que vive em você. Nenhum ser humano, por mais iluminado que seja, pode substituir essa ligação. Os sábios e os guias
podem apontar a direção, mas o caminhar é sempre pessoal. O que o mundo pode te oferecer são espelhos. O que Deus te oferece é presença. Quando você deposita sua crença apenas em outra pessoa, o som da sua própria alma começa a se calar. E o silêncio da alma é o início do vazio. A psicologia explica esse fenômeno como dependência de validação externa. A necessidade de que alguém confirme o seu valor, o seu propósito ou a sua direção. Essa dependência enfraquece o senso de autonomia espiritual, pois transfere para fora a responsabilidade pela própria luz. O verdadeiro amadurecimento acontece quando você percebe que nenhuma resposta é mais sábia do que o seu coração já sabe em silêncio. O universo responde à autenticidade. Ele não se move por ecos de vozes alheias, mas pela vibração singular de quem vive a própria verdade. Quando você segue apenas o que ouve, sem sentir, sem discernir, perde a frequência da sua fé. Mas quando começa a ouvir o que sente, aquele sussurro sereno que aparece entre um pensamento e outro, o universo se alinha novamente à sua essência. A fé não é delegável. Ela é um compromisso entre o seu ser e o todo. É um pacto silencioso de confiança, em que você aprende a se orientar pela bússola interna que o Criador plantou em cada um. Essa bússola se chama intuição, e a intuição é a linguagem pela qual o divino fala dentro de você. Ela não grita, não obriga, não ameaça. Ela apenas sussurra. E quem aprendeu a escutar esse sussurro jamais volta a se perder. Por isso, o perigo da fé terceirizada é que ela apaga o som desse sussurro. Ela te ensina a depender, quando o propósito da fé é libertar. A fé madura não idolatra, não idealiza, não transfere poder. Ela agradece o aprendizado, honra os mestres, mas volta-se sempre para dentro, porque é ali, no centro silencioso da sua consciência, que habita a força que faz o universo obedecer. Entre o momento em que você crê e o momento em que as coisas acontecem, existe um intervalo sagrado. Esse intervalo não é castigo nem demora. É amadurecimento. É o espaço onde o invisível se organiza e onde a alma aprende a sustentar a própria coerência. A espera é o verdadeiro teste da fé. Porque enquanto o tempo passa, o ego se inquieta, a mente duvida, mas o espírito se maduro, permanece em silêncio, confiante. Tiago, capítulo 1, versículo 4, nos lembra: a perseverança deve ter ação completa. Isso significa que a fé, para ser real, precisa ser acompanhada de paciência. O tempo não é inimigo da realização, é seu aliado mais fiel. Ele lapida o que ainda não está pronto, purifica as intenções, alinha as vibrações. Aquilo que chega rápido demais, sem que o ser esteja preparado, se desfaz com a mesma rapidez. Por isso, o tempo não atrasa, ele protege. A neurociência nos mostra que o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo foco e pela paciência, se ativa quando conseguimos sustentar atenção e propósito mesmo diante da incerteza. É ali, nessa região da mente, que a fé ganha corpo. Quando você mantém sua convicção apesar do que vê, seu cérebro e seu campo energético se reorganizam em torno dessa crença. O tempo, então, deixa de ser uma espera e se torna um processo de sincronização entre você e o universo. Mas o ser humano tem dificuldade com o tempo. Ele quer o fruto antes da flor, o resultado antes da raiz. Quer o sim imediato, sem perceber que, às vezes, o silêncio é a resposta mais amorosa que o universo pode oferecer. Porque é nesse silêncio que você aprende a se fortalecer, a observar, a se alinhar. O universo nunca está atrasado. Ele está ensinando você a manter a frequência da confiança enquanto nada parece acontecer. A espera revela quem realmente crê. Enquanto o resultado não chega, o falso crente desiste e o verdadeiro se aprofunda. A fé autêntica se mostra na constância. É permanecer centrado, mesmo sem garantias. É confiar, mesmo sem ver. É seguir, mesmo sem aplausos. Essa serenidade é o selo da alma madura.
que entende que o tempo é apenas o campo onde a fé germina. O tempo é o solo onde o invisível floresce. Ele não é um obstáculo, é um colaborador. Cada segundo de aparente demora é uma oportunidade para fortalecer suas raízes internas, para alinhar o que sente ao que deseja e para deixar que o universo organize, no ritmo certo, o que já é seu por direito vibracional. O universo não obedece ao relógio humano, ele obedece à coerência divina. E quando sua fé se mantém viva nesse intervalo, o tempo se curva e o impossível acontece. Crer é um ato de coragem. Não porque seja fácil, mas porque exige que você caminhe sobre o invisível. A fé genuína não oferece garantias, e é justamente por isso que ela revela quem realmente confia. Quando você se entrega sem saber o que virá, algo em você amadurece. O medo ainda pode estar presente, mas ele já não comanda. A fé não elimina o medo, ela o atravessa. O Evangelho descreve Pedro andando sobre as águas. Esse gesto é uma metáfora profunda. Ele representa o instante em que o espírito decide dar um passo além da lógica, confiando que algo maior o sustentará. Não há fé verdadeira sem vulnerabilidade. Crer é se expor à incerteza e ainda assim continuar. É permanecer aberto, mesmo sem garantias, e manter o coração suave em meio ao desconhecido. A psicologia confirma que o cérebro humano associa vulnerabilidade à ameaça. Ele busca segurança, previsibilidade, controle. No entanto, é justamente na ausência de garantias que a autoconfiança nasce. Quando você se permite ser vulnerável, o medo se transforma em sensibilidade e a dúvida em presença. É nesse estado que a fé deixa de ser conceito e se torna experiência. A vulnerabilidade é o espaço onde o divino pode agir. Quando você tenta se proteger de todas as formas, bloqueia o fluxo da vida. Mas quando relaxa e confia, cria espaço para o milagre se manifestar. O universo não invade corações fechados. Ele se aproxima de quem aceita não saber e ainda assim continua acreditando. Essa é a coragem silenciosa dos que confiam sem ver. A fé madura entende que não há segurança fora de si. A segurança verdadeira nasce de dentro. Da certeza de que, aconteça o que acontecer, a alma estará sustentada. Esse tipo de fé não busca garantias externas, porque já encontrou o solo interno da confiança. E quando esse solo está firme, o que acontece lá fora deixa de ser ameaça e passa a ser aprendizado. Confiar sem garantias é o ápice da fé. É a alma dizendo ao universo: eu não sei como, mas sei que há um caminho. É a mente se curvando diante do mistério, sem resistência. É o coração aceitando que o controle não é poder, é prisão. E quando o controle se dissolve, a confiança floresce. O universo então responde, não por pena, mas por reconhecimento. Ele reconhece em você o mesmo gesto com que foi criado, a entrega absoluta ao desconhecido. Muitos acreditam que o universo se move por pedidos, quando na verdade ele se move por coerência. Desejar é humano, mas crer é divino. O desejo é emoção passageira. A fé é estrutura permanente. Enquanto o desejo grita por resultados, a fé se consolida em constância. O universo não obedece à emoção momentânea do pedido, mas à vibração contínua do ser. Ele responde à coerência entre o que você pensa, sente e pratica. Há quem diga que quer prosperidade, mas vive em conflito com o dinheiro. Há quem peça amor, mas carrega medo de se entregar. Há quem busque paz, mas alimenta guerras internas. Essas contradições são ruídos energéticos que o universo não traduz. O universo compreende a linguagem da harmonia, e quando há dissonância, ele aguarda. Não por punição, mas porque não pode responder a uma vibração confusa. Ele só se manifesta quando há verdade. João capítulo 15, versículo 7 diz: se permanecerdes em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Permanecer é a palavra-chave. É a fidelidade à vibração certa, mesmo diante do silêncio. A coerência é a permanência da fé quando as circunstâncias tentam te desviar. Quando você se mantém centrado, o universo entende a mensagem e começa a se mover.
A neuropsicologia nos ensina que o cérebro se reprograma pela repetição. Cada vez que você age em coerência com a sua fé, reforça os caminhos neurais que sustentam essa crença. Aos poucos, o que era esforço se torna natureza. A constância é a ponte entre o invisível e o visível. É o ritmo que transforma a crença em realidade. Por isso, o universo não precisa de novas promessas, ele precisa de repetição verdadeira. A coerência é uma forma de oração contínua. Ela não depende de palavras, mas de vibração estável. Quando a mente, o coração e as ações falam o mesmo idioma, o universo obedece. E o mais belo é que ele não faz isso por mágica, mas por sintonia. O universo é um espelho. Ele não reflete o que você deseja, mas o que você é. Desejar é emoção, crer é vibração. Desejar é temporário, crer é estrutural. Quando você se torna coerente com o que busca, não há resistência capaz de impedir o movimento. Tudo começa a se ajustar silenciosamente ao redor de quem vibra a própria verdade. E o universo, fiel ao seu papel, apenas espelha. Ele devolve o som exato da sua coerência interior. A fé madura é silenciosa, paciente e humilde. Ela não precisa entender tudo para continuar. Não exige garantias, não precisa de respostas, não busca controle. Ela age sem saber e confia sem exigir. É a serenidade de quem compreendeu que o universo não se move por pressa, mas por harmonia. Que o invisível não se apressa, apenas cumpre o seu curso perfeito. E é nesse estado de aceitação que o poder real se revela. Muitos acreditam que fé é ausência de dúvida, mas a dúvida faz parte do caminho. A fé não elimina a dúvida, ela a observa sem se deixar dominar. A alma madura entende que o medo pode estar presente, mas escolhe caminhar mesmo assim. Porque fé não é ausência de tempestade, é firmeza em meio à chuva. É o coração que permanece no eixo enquanto tudo parece fora de ordem. Epicteto ensinou: deseje que as coisas aconteçam como acontecem e viverá sereno. Essa frase, simples e profunda, revela o segredo da fé madura. Crer não é tentar ajustar o mundo à sua vontade, é permitir que a vontade divina se manifeste através de você. É confiar que há uma inteligência maior operando nos bastidores da vida. O controle não é poder, é prisão. A confiança, sim, é poder, porque ela liberta. O universo obedece àqueles que caminham em harmonia com o fluxo. Ele não resiste à serenidade. Aquele que age com fé sem exigir provas demonstra que já entendeu o ritmo da criação. Assim como o rio não discute com as pedras, ele apenas contorna e segue. A fé madura é esse movimento. Fluir sem luta, agir sem resistência, acreditar sem necessidade de garantia. A semente não questiona o solo, ela não exige saber quando brotará, nem pede explicações sobre a chuva. Ela apenas cumpre a sua natureza. A fé madura é assim, cumpre seu papel em silêncio, mesmo sem entender o resultado. E é exatamente por isso que o universo a favorece. Porque o universo reconhece em quem age com entrega a mesma força que o criou. Agir sem saber e confiar sem exigir é a mais alta expressão da fé. É o momento em que o ser humano deixa de tentar controlar o mistério e começa a viver em comunhão com ele. Nesse estado, o universo não precisa ser convencido. Ele apenas responde, porque a obediência do universo é natural diante da harmonia de um coração que confia plenamente. Buscai primeiro o reino de Deus, disse Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 33. Essa é talvez a mais profunda revelação sobre a natureza da fé. O alinhamento interno sempre precede toda manifestação externa. O universo não se curva diante de palavras bonitas, mas diante de corações alinhados. Quando a mente, a emoção e a ação caminham na mesma direção, o universo não tem escolha senão responder, porque a coerência é a linguagem sagrada que ele entende. A verdadeira fé é fidelidade interior. É permanecer firme mesmo quando o mundo externo desaba. É manter o coração em paz enquanto a vida se reorganiza. É escolher a confiança quando a lógica pede desistência. A fé não é grito, é ritmo.
é vibração estável que sustenta a alma durante as pausas do invisível. Quem compreende isso, entende que não precisa convencer o universo. Precisa apenas se convencer de que está pronto. Epicteto dizia: não busques que as coisas aconteçam como queres, deseja que aconteçam como são. Essa frase encerra em si o segredo da harmonia. Quando você deixa de lutar contra a vida e passa a cooperar com ela, tudo começa a fluir. O universo não é seu adversário, é seu reflexo. Ele apenas espelha a fidelidade que você mantém dentro de si. Quando há desordem interna, há resistência fora. Quando há serenidade interna, o mundo inteiro se reorganiza em seu favor. A fé verdadeira é uma forma de amor silencioso pela existência. É um pacto entre você e o mistério que te sustenta. Não é a ausência de esforço, mas presença de confiança. É o equilíbrio entre o fazer e o permitir, entre o agir e o entregar. Quando essa harmonia se estabelece, a vida responde com suavidade e o impossível começa a se tornar natural. Imagine o universo como uma harpa divina. Cada alma é uma corda dessa harpa, e cada pensamento, emoção e gesto é uma nota emitida. Quando suas notas são dissonantes, o som se perde. Mas quando você vibra em fidelidade com o que é verdadeiro, o universo inteiro ressoa contigo. A harmonia interna é o som que o universo reconhece como comando. É essa vibração que ele obedece, sem esforço, sem atraso, sem ruído. Acredite de forma que seu corpo, suas palavras e seu silêncio transmitam a mesma verdade. Porque fé é coerência viva. Quando você crê, o universo não se submete, ele se alinha. Ele reconhece em você a vibração da criação, o mesmo sopro que moveu as estrelas. E nesse instante, o invisível se curva em reverência, porque vê diante de si algo que lhe é familiar, a essência do próprio Criador vibrando em você.